بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Veramente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada exceto Allah, o único, sem parceiros, e testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah, e a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, e as piores coisas são as invenções, e todas as invenções são inovações, e todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Continuamos a nossa nova série de aulas, sobre esta matéria, que é al-fiqh, a jurisprudência. Na aula anterior, iniciámos a introdução do autor neste livro. Apresentámos o livro e não terminámos a introdução, e tínhamos mencionado que o autor apresentou o seu livro, ou fez a introdução deste livro, esta introdução à jurisprudência islâmica, sobre 6 pontos. Na aula anterior falámos dos 4 primeiros pontos e nesta aula, inshallah, iremos terminar os 2 pontos restantes, isto é, o 5º e o 6º ponto. Então, o autor diz: خامسا الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية التي لا تخرج عنها مسألة من المسائل هي باتفاق علماء المسلمين 5 أحكام وهي كالآتي. O autor nos diz que o 5º ponto são os julgamentos religiosos, ou os vereditos da legislação. Também podemos dizer os julgamentos da legislação, ou os julgamentos religiosos, os vereditos religiosos, ou os vereditos da legislação. O autor diz os vereditos da legislação, dos quais não sai nenhuma questão, qualquer ela que seja, são 5. O autor nos diz que estes vereditos religiosos, estes vereditos da legislação, são 5. E nenhuma questão, nenhum assunto relacionado com o Islão sai destes 5
vereditos, destes 5 julgamentos. Isto é, qualquer que seja a questão, qualquer que seja o assunto relacionado com o Islão, não sairá destes 5 vereditos. O autor nos diz que os vereditos da legislação dos quais não sai nenhuma questão, qualquer que ela seja, são 5. E isto consoante a unanimidade dos sábios da comunidade. Quer dizer que os sábios da comunidade, da comunidade islâmica, os sábios muçulmanos, estão todos de acordo que estes 5 pontos, que estes 5 vereditos, estes 5 vereditos, estes 5 julgamentos são 5. São 5. Depois o autor diz e começa por mencionar quais são esses vereditos, dizendo: e esses vereditos são os seguintes. الأول الواجب وهو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب كالصلوات الخمس. O autor diz que o primeiro destes vereditos é al-wajib. É al-wajib, o obrigatório. Aquilo que é obrigatório de fazer. E o autor nos dá a definição de al-wajib, do obrigatório, daquilo que é obrigatório, dizendo: o obrigatório, que é o acto, que é a ação, a obra, cujo o seu autor será recompensado se o faz por obediência a Allah e merece ser castigado se o abandona, como por exemplo as 5 orações diárias. Então, o autor nos diz que o obrigatório é aquilo, isto é, a ação cujo o seu autor, aquele que a faz, será recompensado. Quer dizer, aquele que obedece, aquele que faz aquilo que é obrigatório, será recompensado se o faz por obediência a Allah. Tem de ser feito por obediência. Tem de ser feito por obediência. E eu digo aqui que é um ponto muito importante, que as obrigações, aquilo que é obrigatório, tem de ser feito por obediência a Allah e não por costume. Há certas pessoas que podem vir a fazer certas obediências, como por exemplo as 5 orações diárias, mas as fazem por hábito, por costume. Isto é um erro. A pessoa tem de o fazer por obediência a Allah tabaraka wa ta'ala. Então, o autor nos dá aqui um ponto benéfico, uma faida, que é que aquele que o faz, que faz a obrigação, que faz aquilo que é obrigatório, tem de o fazer por obediência a Allah tabaraka wa ta'ala. E se for este o caso, então esta pessoa será recompensada. Depois o autor diz: e merece ser castigado se o abandona. Quer dizer que se a pessoa abandona aquilo que é obrigatório, então esta pessoa merece ser castigada por este abandono, por esta desobediência. E aqui digo, e é importante sublinhar e de realçar,
a palavra do autor, que é a palavra dos sábios de maneira geral, que dizem que merece, na definição de o obrigatório. Dizem yastahiqqu tarikuhu al-iqab. Isto é importante de sublinhar e de realçar que esta palavra, este termo que é merece, não quer dizer que aquele que desobedeça, aquele que não faça aquilo que é obrigatório, que seja obrigatoriamente castigado. Nós não podemos dizer que esta pessoa será obrigatoriamente castigada. Porquê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala pode vir a perdoar a esta pessoa. E isto nos faz falar de um ponto que é incontornável na crença islâmica, que é que al-muwahhid, o monoteísta, aquele que adora Allah subhanahu wa ta'ala de um culto exclusivo, esta pessoa pode vir a cair ou pode vir a fazer pecados. Esta pessoa, se morrer sem se arrepender deste pecado que fez, evidentemente que é um pecado inferior ao politeísmo, esta pessoa que morre depois de ter feito um pecado, que seja pequeno ou grande, esta pessoa pode vir a ser perdoada por Allah. Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os pecados. Allah tabaraka wa ta'ala perdoa os pecados e perdoa a quem Ele quer. Então, isto é um ponto muito importante, que os monoteístas podem vir a ser perdoados dos pecados que possam ter cometido durante as suas vidas e dos quais não se arrependeram. E a evidência é a palavra de Allah tabaraka wa ta'ala na Surat An-Nisa, versículo número 48 e também no versículo 116. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Consoante o sentido do versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Allah jamais perdoará a quem lhe atribui parceiros fora disso, isto é, fora de o shirk, do politeísmo, perdoa a quem Ele quer. Este versículo é claro, evidente, e tiramos deste versículo que Allah subhanahu wa ta'ala pode perdoar a quem Ele quer todos os pecados, exceção feita ao maior de todos os pecados, aquele que não é perdoado, que é a shirk, o politeísmo. E aqui também é importante de realçar que isto é no caso daquele que morre sem se arrepender do politeísmo. Pois aquele que está vivo e que cai no politeísmo, no shirk, e que se arrepende, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa. Aqui é unicamente no caso daquele que morre depois de ter cometido o politeísmo, a shirk, e que não se arrependeu. Então, voltamos ao nosso assunto, depois de termos feito esta breve chamada à atenção, porque é um ponto importante. Pois é muito importante que todos saibam que aquele que desobedece e que não faz aquilo que é obrigatório, esta pessoa merece o castigo. Merece ser castigado. Dizemos que merece ser castigado, mas não dizemos que vai ser castigado. Quer dizer que não dizemos com certeza que esta pessoa vai ser castigada. Porquê? Porque esta pessoa
pode vir a ser perdoada por Allah subhanahu wa ta'ala. É consoante a vontade de Allah. Huwa tahta al-mashi'a. Esta pessoa está sobre a vontade de Allah tabaraka wa ta'ala. Se Allah quiser perdoá-lo, perdoa, e se Allah quiser castigá-lo, o castiga. Então, repito mais uma vez, al-wajib, o autor diz que o obrigatório é o acto, é a ação, é a obra, cujo seu autor será recompensado se o faz por obediência a Allah, e merece ser castigado se o abandona, como por exemplo, as 5 orações diárias. Depois o autor diz: ثانيا الحكم الثاني المندوب أو المستحب وهو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه كصيام يوم عاشوراء. Depois o autor diz: o segundo destes 5 verditos, destes 5 julgamentos, é al-mandub, al-mustahab. Pode-se dizer mandub, como também se pode dizer mustahab. E é o que se chama aquilo que é recomendável. É aquilo que é recomendável. É uma opção. Não é obrigatório. É aquilo que é recomendável de fazer e não obrigatório. E na definição de al-mustahab, al-mandub, o recomendável, o autor diz que o recomendável, que é o acto, que é a ação, que é a obra, cuja o seu autor será recompensado se o faz por obediência a Allah, e que não merece ser castigado se o abandona. Se vier a abandonar este acto, esta pessoa não merece castigo. Como, por exemplo, o jejum, o facto de jejuar o dia de Ashura. Ou também, por exemplo, o facto de jejuar na segunda-feira e na quinta-feira, por exemplo. Então, o recomendável é aquilo cujo seu autor será recompensado se o faz por obediência a Allah tabaraka wa ta'ala, e não merece ser castigado se o abandonar. Isto é, por exemplo, se pegamos neste caso que o autor nos deu, que é, por exemplo, o jejum do dia de Ashura, que é recomendável de jejuar neste dia, aquele que faz o jejum do dia de Ashura por obediência a Allah tabaraka wa ta'ala, para se aproximar de Allah tabaraka wa ta'ala, em busca do agrado de Allah tabaraka wa ta'ala e da sua recompensa, então esta pessoa, bi'idhnillah, será recompensado. Quanto àquele que não cumpre este jejum, que não faz o jejum do dia da Ashura, esta pessoa não será castigado, pois é uma ação que não é obrigatória. Depois o autor diz: ثالثا الحكم الثالث الحرام وهو ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب كشرب الخمر. Depois o autor nos diz que o terceiro destes 5 verditos, destes 5 julgamentos, é al-haram, é o proibido, o ilícito, aquilo que é proibido de fazer, aquilo que Allah tabaraka wa ta'ala nos proibiu.
O autor diz na definição do proibido, del haram, que é o acto, que é a ação, que é a obra, cuja aquele que o abandona por obediência a Allah será recompensado. E aquele que o comete merece ser castigado. Como, por exemplo, o consumo de álcool. O facto de beber álcool. Então, o proibido, o ilícito, al-haram, é o acto cujo aquele que o abandona por obediência a Allah será recompensado. Então aquele que se afasta del haram, do proibido, aquele que não comete o proibido por obediência a Allah, e aqui é importante de realçar este termo, de sublinhar este termo que é por obediência a Allah, tendo de o fazer por obediência a Allah e não por hábito e não por costume. Tem de ser por obediência a Allah. E se pegamos neste caso, neste exemplo que foi dado pelo autor, por exemplo, o consumo de álcool, de bebidas alcoólicas. Aquele que se afasta e que não bebe bebidas, não consome bebidas alcoólicas por obediência a Allah, esta pessoa será recompensada. Quanto àquele que se afasta e que não consome bebidas alcoólicas unicamente para preservar a sua saúde, então esta pessoa não será recompensada, porque não o está a fazer por obediência a Allah. Então aqui é um ponto também a sublinhar e a realçar, que é que al-haram tem de ser abandonado por obediência a Allah, e não por questões de saúde, nem por questões de hábitos, nem de costumes. Tem de ser feito para Allah tabaraka wa ta'ala. Tem de ser feito para agradar a Allah. Tem de ser feito por obediência a Allah. Allah tabaraka wa ta'ala proibiu, então nós não cometemos. Nós nos afastamos. E o exemplo dado pelo autor aqui é o consumo de álcool, o consumo de bebidas alcoólicas é proibido. Allah subhanahu wa ta'ala nos proibiu, então temos de nos afastar e não e temos de abandonar tal coisa por obediência a Allah e não por qualquer que seja outra razão. Então aquele que abandona por obediência aquilo que é proibido, abandona aquilo que é proibido por obediência a Allah subhanahu wa ta'ala, esta pessoa será recompensada. Terá uma recompensa de Allah tabaraka wa ta'ala por ter abandonado aquilo que é proibido. Quanto àquele que o comete, aquele que comete os actos proibidos, então esta pessoa merece ser castigado, e é exatamente como mencionámos anteriormente. Dizemos merece ser castigado e não dizemos que vai ser castigado, porque esta pessoa que é, por exemplo, um muçulmano, que é muwahhid, que é monoteísta, que não cometeu um acto de politeísmo, não cometeu um acto de shirk, e que morre sendo monoteísta, dirigindo exclusivamente um culto, o culto exclusivamente a Allah subhanahu wa ta'ala, adorando Allah subhanahu wa ta'ala unicamente, mas que, por exemplo, consumiu álcool, como foi dado o exemplo como o autor deu como exemplo, esta pessoa cometeu um grande pecado. O consumo de álcool é um grande pecado. Esta pessoa, se morre sem se arrepender de tal pecado, esta pessoa está tahta al-mashi'a, está sobre a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah quiser perdoá-lo, o perdoa, e se Allah quiser o castigar, o castiga. Depois o autor diz: رابعا الحكم الرابع المكروه
وهو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله كتقديم الرجل اليسرى عند دخول المسجد وتقديم اليمنى عند الخروج منه. Depois o autor nos diz o quarto julgamento, o quarto veredito destes 5 é al-makruh. É al-makruh, o detestável, aquilo que é detestável de fazer. Aquilo que é detestável. E na definição, o autor diz, o detestável é o acto cuja aquele que o abandona por obediência a Allah será recompensado. E aquele que o faz não será castigado. Por exemplo, o facto de entrar no masjid, o facto de entrar na mesquita com o pé esquerdo e de sair com o pé direito. O autor nos diz que al-makruh, o detestável, é o acto cujo aquele que o abandona, quer dizer, aquele que não comete um acto detestável, quer dizer, a pessoa que abandona o detestável, aquilo que é detestável, aquilo que é makruh, por obediência a Allah. Mais uma vez, sublinhamos este termo, por obediência a Allah, para obedecer a Allah, procurando o agrado de Allah, tabaraka wa ta'ala. Esta pessoa será recompensada. Aquele que abandona o detestável, al-makruh, por obediência a Allah, tabaraka wa ta'ala, esta pessoa será recompensado. E aquele que o faz, quer dizer, aquele que comete um acto detestável, makruh, esta pessoa não será castigada. Esta pessoa não será castigada. Porquê? Porque este acto é considerado como makruh, como detestável e não haram, e não proibido. E há uma diferença entre al-makruh e al-haram. Há uma diferença entre o proibido e o detestável. O detestável não é proibido. Então, aquele que o faz, o detestável, mesmo que seja detestável de fazer, então esta pessoa, se o comete, não é considerado como pecador. Não está a fazer um pecado, então não será castigado. Depois o autor nos dá um exemplo. E exemplos já vários. Mas aquele que o autor mencionou é o facto de entrar no masjid, na mesquita, com o pé esquerdo. Sendo que a sunnah e al-mustahab, o que é recomendável, é de entrar no masjid, na mesquita, com o pé direito. E de sair com o pé esquerdo. Isto é aquilo que é recomendável, mustahab. Mas se a pessoa entrar com o pé esquerdo e sair do pé direito, esta pessoa não é considerada como pecador. Fez um acto que é detestável, mas que não é proibido. Mas, de qualquer forma, a melhor coisa, e é aquilo que cada um de nós deve fazer, é procurar sempre fazer aquilo que é mustahab, fazer aquilo que é melhor, aquilo que faz parte, aquilo no qual há uma recompensa. E, por exemplo, aqui o autor nos diz que o detestável é o acto cujo aquele que o abandona por obediência a Allah será recompensado. Então, nós procuramos todos a recompensa. Então, o melhor é nos afastarmos e abandonarmos aquilo que é detestável e praticarmos aquilo que é recomendável, mustahab, a fim de sermos recompensados por Allah, tabaraka wa ta'ala. Depois o autor diz, خامسا المباح. الخامس المباح وهو ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه كالأكل والشرب والنوم. O autor nos diz o quinto veredito e o último é
al-mubah. Al-mubah, que é o lícito, aquilo que é permissível. O lícito, que é o permissível, aquilo que é permitido de fazer. É autorizado. E o autor nos diz, na definição, al-mubah, o lícito, o permissível, é o acto cujo aquele que o faz não será recompensado e aquele que o abandona não será castigado. Como, por exemplo, comer, beber e dormir. Então, o lícito, o permissível, é o acto cujo aquele que o faz não será recompensado e aquele que o abandona não será castigado. Então, é aquilo que é conhecido por permissível, autorizado, lícito. O autor nos dá como exemplo o facto de comer, beber e dormir. O autor aqui não deu mais explicações, mas acho benéfico de lembrar um ponto em relação ao al-mubah que os sábios dizem. É importante saber que al-mubah, mesmo al-mubah, o lícito, o permissível, a pessoa pode adquirir e pode ser recompensado com al-mubah, com o lícito. Aquilo que é permissível de fazer, a pessoa pode ser recompensado por isso. Como? Através da intenção. Através da intenção. إنما الأعمال بالنيات. Como o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, disse: إنما الأعمال بالنيات. Certamente, ou veramente, as ações serão recompensadas consoante as intenções. Quer dizer que cada ação será recompensada consoante a intenção daquele que a fez. Então, se pegamos no exemplo que o autor nos deu, que é, por exemplo, o facto de comer, beber e dormir. Os sábios dizem que aquele que come e que bebe a fim de ficar com a intenção de o fazer para Allah, para agradar a Allah, a fim de ficar mais forte e de poder obedecer a Allah, de poder ficar com forças para fazer a oração, então esta pessoa, inshallah, será recompensada. Da mesma forma, aquele que dorme cedo, depois de Salat al-Isha, não se atrasa muito a dormir e que dorme com a intenção de se repousar e de ficar com forças para se levantar para fazer a oração do Al-Fajr, esta pessoa, bi'idhnillah, os sábios dizem que esta pessoa será recompensado pela sua intenção. Então, é um ponto importante a saber, porque pode levar cada um de nós a receber boas ações e a receber recompensas, mesmo nos actos, nas ações que são consideradas como permissíveis, como lícitas, mubah. Então, através da boa intenção de o fazer para Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa, inshallah, será recompensada por isso. Depois, e para terminar, o autor, e para terminar esta introdução deste livro, o autor diz: Sadisan, man huwa al-faqih? Man huwa al-faqih? Huwa alladhi يعرف جملة عظيمة من الأحكام الشرعية مع معرفة أدلتها من الكتاب والسنة. Depois o autor, para terminar, nos diz, o sexto e último ponto é quem é al-faqih. O autor faz uma pergunta dizendo: quem é
o faqih? Quem é al-faqih? Quem é o sábio do fiqh? Quem é aquele que é considerado como sendo um sábio do fiqh? Um jurisconsulto, se podemos dizer. Depois o autor nos dá a resposta dizendo que o sábio do fiqh, o jurisconsulto, é aquele que conhece uma enorme parte dos julgamentos da legislação, dos vereditos da legislação. E isto com as suas respectivas evidências do livro de Allah e da Sunnah do seu mensageiro sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Então, al-faqih, o sábio do fiqh, é aquele que conhece al-ahkam, que conhece os julgamentos de tal e tal questão. Conhece o julgamento de imensas questões e não conhece unicamente o julgamento, mas conhece a dalil, conhece a evidência, a prova de tal julgamento, a prova tirada do Alcorão, da palavra de Allah, Jalla wa Ala, e também da Sunnah do seu mensageiro, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Então ficamos por aqui e terminamos a introdução deste livro sobre o tema de a jurisprudência, al-fiqh, e na próxima aula, bi'idhnillahi ta'ala, iremos iniciar o primeiro capítulo, que é Kitab al-Tahara, que é o livro da purificação, ou o capítulo da purificação. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.